Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Esta vai servir essencialmente para fazer uma espécie de rescaldo do torneio de Indian Wells. Foram 2 semanas intensas, 2 semanas de muito bons encontros e em particular, e vamos começar por aí na competição masculina com alguns encontros bem emocionantes nesta segunda semana, uma segunda semana que diria, mas já lá iremos, que fica marcada pelo encontro entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, mas que acabou por, no final, ter festa norte-americana. Taylor Fritz ganhou o seu primeiro torneio Masters 1000, diríamos que certamente nenhum de nós, aqui no início da quinzena, apostaria em Taylor Fritz para ganhar um dos maiores torneios dos Estados Unidos, ele que é californiano, ganhou o maior torneio da Califórnia e aos 24 anos consegue o seu primeiro Masters 1000, batendo precisamente Rafael Nadal na final, 2 sets, 6-3, 7-6, uma final que apesar de tudo foi um bocadinho desapontante, talvez precisamente por causa da carga que a meia final de Nadal com Alcaraz teve, porque Nadal chegou à final bastante justo do ponto de vista físico, com dores na zona do peitoral e acima de tudo pareceu muito cansado, muito pesado e acabou por ser ultrapassado por um Taylor Fritz que apesar de também aparentemente estar com uma lesão no tornozelo, queixou-se durante o aquecimento, acabou por estar melhor nesse encontro, vencer o seu primeiro Masters 1000, ele que aos 24 anos, por exemplo, iguala o número de Masters 1000 do Stefanos Tsitsipas, que é um jogador da sua geração, e tenta fazer finalmente o percurso que esses dois jogadores, especialmente Tsitsipas e Zverev, que são 2 jogadores que na altura eram júniores da mesma qualidade do que Fritz, conseguiram fazer mais cedo, são jogadores já de topo há muitos anos, vamos lá ver se os Estados Unidos têm aqui finalmente um jogador de topo. Pergunto-vos o que é que acharam, talvez comece por ti, Pedro, o que é que achaste da final, o que é que achaste de termos um americano ao fim de 21 anos a ganhar em Indian Wells? Será que Taylor Fritz vai a caminho do top 10? Acredito que talvez não falta assim tanto tempo. Sim, acho que não falta muito tempo e acho que ele conseguiu, não foi só o ganhar o Masters 1000, que obviamente foi importante e não deixa de ser curioso que estejamos a falar de um jogador que tinha um título na carreira e o segundo é um torneio Masters 1000, o outro era um 250, mas eu acho que acima de tudo, o ganhar a Nadal, estivesse ou não Nadal lesionado, acima de tudo aquilo que ele mostrou mentalmente na reta final do segundo set, de repente pareceu que ia tudo mudar e que mais uma vez o Rafa ia conseguir uma grande reviravolta, ia conseguir levar a melhor outra vez, como aconteceu, por exemplo, na segunda ronda contra o Sebastian Korda, e o que faltou ao Korda para fechar o encontro foi o que o Fritz conseguiu ter, e que foi notável ele manter a sua calma, manter o seu nível de ténis, lesionado ou não também, que ele estivesse. Eu comentei o jogo dele com o Rublev e ele de facto ali a 2 pontos do fim disse ao árbitro, chama o fisioterapeuta e chama já porque eu não sei se consigo continuar. Entretanto o Rublev tem um erro completamente disparatado e depois acaba o encontro logo a seguir, então não ficou sem se perceber muito bem se a lesão era grave ou não, mas de qualquer das formas foi notável aquilo que ele conseguiu fazer. No lado do Rafa também foi impressionante ele chegar a mais uma final, mas aquela meia final com o Carlos Alcaraz foi de facto muito, muito dura, não só fisicamente, mas também mentalmente foi duríssimo, porque o segundo set inteiro e na parte do terceiro foi com ventos incríveis que estavam ali no corte central de Indian Wells, ainda ficou mais difícil aguentar em tudo isso, e acho que foi muito pesado para o Rafa, já com as dores que ele teria no pé, que falou durante o torneio, mais esse problema no peitoral, diz que parece ter uma agulha espetada no peito, nem conseguia respirar bem. Foi tudo junto, foi demasiado e mesmo assim não esteve muito longe de forçar no terceiro set, portanto é o Nadal que conhecemos. Nuno, ia-te perguntar em relação ao Taylor Fritz e antes de irmos se calhar falar um bocadinho mais desse encontro do Carlos Alcaraz com o Rafael Nadal, que foi simbólico por várias questões. Falámos aqui na semana passada no nosso podcast que os norte-americanos têm uma série de jogadores muito bons, mas que nenhum conseguia dar realmente o salto. Não temos, obviamente, há muitos anos, desde o Andy Roddick, um campeão de Grand Slam norte-americano em singulares masculinos. Nos femininos sabemos que tem sido bem diferente, mas achas que o Taylor Fritz vai ser esse jogador? Tem-se falado muito até dos jogadores mais jovens, do Brooks, do Nakashima, do Korda, mas o Fritz ainda tem 24 anos, vai mais do que o tempo de ser um campeão, não é? Sim, e ele chegou ao circuito muito cedo, com 17, 18 anos, e ele, de certa forma, não teve um percurso que é propriamente normal para o tenista jovem, não falo só dos norte-americanos. Ele casou-se muito cedo, ou seja, se calhar na altura a prioridade dele
apesar de ser o ténis, obviamente, mas se calhar não tinha aquela obsessão como tinham, falando do Zverev ou do Tsitsipas. E ele agora, se calhar, até pode já estar numa fase, especialmente mental, onde já se sente estável na sua vida pessoal e agora totalmente focado no ténis. E ele tem dito muitas vezes que agora já não sente pressão, e o que é facto é que, enquanto, por exemplo, o Korda com o Nadal foi aquilo que se viu, ele ontem, ainda para mais numa final, ainda para mais contra o Rafael Nadal, não tremeu. Por isso eu acredito perfeitamente que sim, tem 24 anos, é um jovem, agora já pode dizer que tem um Masters 1000, pode também haver esse desbloqueio para ir para outros voos, subiu ao 13º lugar, começou muito bem o ano, está na race, está dentro do, se acabasse agora ele ia jogar em Turim, por isso eu acredito que só podemos esperar que a partir daqui tenhamos um Fritz a escalar cada vez mais posições no ranking e vamos ver se pode ir ainda a voos mais altos em grandes slams, é obviamente difícil, mas quando uma pessoa ganha um Masters 1000 desta forma, é normal começarmos a questionar se ele pode chegar a esses patamares. E sobre o Fritz, muito rapidamente, é isso que disse. Eu muitas vezes pensava nisso quando vi, ele teve ali 2, 3 anos muito maus, ou muito maus, quer dizer, em que baixou para... Não corresponderam ao que se esperava dele. É para fora do top 50, é isso, porque eu acho que ele, não só há essa questão, porque se formos ver bem, um jogador que casa, tem um filho, divorcia-se, arranja outra namorada, quer dizer, isso às vezes uma pessoa, eu até quando estou a comentar tento não puxar muito por esses assuntos porque penso que as pessoas não vão gostar, mas isso tem a ver com a performance desportiva. E tem influência, tem influência. Porque num desporto individual é evidente que essas coisas influenciam, aliás, basta olhar para a importância que Roger Federer, por exemplo, atribui à Mirka Federer e ao facto de ter uma família e ter alguém que desde o primeiro momento da sua carreira o acompanhou e percebeu desde sempre. Eu acho que isso é importante, é óbvio que ele tendo passado por um período atribulado, isso sem dúvida porque o ténis sempre esteve lá. Agora também me parece que a grande diferença do Fritz ao longo dos últimos anos é sem dúvida do ponto de vista físico, porque ele ainda é muito magrinho, sim, mas ele parecia um rapazito, não é? Apesar de ser muito grande, ele era muito frágil, eu acho, do ponto de vista físico. O seu jogo de pés, hoje em dia ele não é um jogador rápido, mas é um jogador que prepara bem as pancadas, ele está muito em cima da bola normalmente sempre, e antigamente não, ele era um jogador relativamente pesado de pés, eu acho, chegava constantemente atrasado e sempre que batia uma bola fora mais ou menos da sua zona de batida, normalmente falhava. E hoje em dia não, ele ontem aguentou-se extremamente bem com o Nadal de fundo do campo e depois a bola dele estava a andar muito mais, isso nós já sabemos que é. E depois se o serviço melhorar a consistência, o serviço dele é muito bom, acho que pode ser, não sei se vai ser um campeão de Grand Slam, agora pode ser o jogador de top 10 sólido que os americanos não têm tido desde o Andy Roddick, porque sabemos que o Mardy Fish depois não foi um jogador de top 10 sólido, o John Isner foi muito, muito esporadicamente, o Jack Sock esteve lá meia dúzia de meses e quando ganhou Paris... Exatamente, sem saber como. Sim, quer dizer, ganhou Paris, fez meias finais das ATP Finals, quer dizer, acabou por fazer até um bocadinho mais do que fez o Fritz agora, mas depois morreu para a vida, portanto sabemos, em singulares, portanto sabemos que os americanos têm sentido falta, e é muito engraçado, só para concluir o assunto Fritz, porque a namorada do Taylor Fritz atual, ela é uma TikToker muito famosa e ela fez uns vídeos há 2 meses em que dizia que queria fazer do ténis popular nos Estados Unidos outra vez. Portanto, ela faz uns vídeos engraçados em que mostra como é que é a vida no circuito e que viajam para cidades muito interessantes e que não sei o que mais. Eu acho que a melhor maneira de fazer o ténis popular nos Estados Unidos de novo é mesmo se o namorado dela ganhar uns torneios importantes. Eu acho que os americanos também têm vivido muito, é verdade que tem a Serena Williams, mas a Serena Williams hoje em dia dificilmente atrai novo tipo de fãs, porque ela já cá está há 20 e tal anos, e os americanos têm tido jovens jogadoras, a Coco Gauff, etc., mas precisam talvez de um bocadinho mais, de um campeão de Grand Slam masculino. Eu acho que lhes dava muito jeito. Por falar em novos fãs, Pedro, o que é que tens a dizer sobre esse encontro que comentaste entre o Carlos Alcaraz e o Rafael Nadal, e o que é que esta semana do Carlitos nos diz sobre aquilo que ele pode fazer ainda este ano? Eu sei que tu a semana passada apostaste que ele ia ganhar Indian Wells e não falhaste por muito. Estiveste longe.
Parecia uma aposta meio louca, e que na verdade era, mas ele não andou longe de conseguir ganhar ao Rafa. O jogo acabou por ficar ali um bocadinho estragado a meio por causa do vento. De facto, aquilo era quase impossível jogar ténis. Estavam ali a jogar qualquer coisa, não era bem ténis, e iam tentando inventar formas de se manterem vivos nos pontos. Não, mas é uma semana em que fica claramente provado, nós já víamos isso e já falamos disso há muito tempo, mas fica claramente provado que ele vai ser um jogador de topo, e que, obviamente, nós não sabemos se ele vai ganhar 15 ou 20 torneios do Grande Slam, ou 10 sequer, mas vai andar sempre na luta para ser número 1 do mundo. Se não acontecer nada estranho, tem tudo para estar nessa luta, porque aquilo que ele faz ao longo de toda a semana, a ganhar como se nada fosse, a jogadores de todos os tipos, todos os jogadores diferentes, ele foi desconstruindo toda a gente sem grandes problemas. Depois chega ao jogo com o Nadal e mentalmente esteve muito forte. Ele perde naquele terceiro set, fica 6-3. Até podemos cair no erro, quem não viu o jogo, de pensar que foi um set fácil para o Rafa, mas o Rafa salva pontos de break antes disso. Portanto, o Alcaraz esteve mesmo muito perto de conseguir vencer esse encontro, e não sei se, passando aí, ele estando bem fisicamente, da final não era ele o favorito para ganhar ao Taylor Fritz. Mas é mais uma prova de que é de facto um fenómeno, é um prodígio. E depois também, quase para responder a muita gente que durante eu comentei esse jogo, e tínhamos no Twitter muita gente a falar para a Sport TV, gente a colocar em causa, ou que se ia falando de Alcaraz, as comparações com Nadal, com Federer ou Djokovic. Eu acho que isso nunca fará muito sentido fazermos essas comparações, porque igual a Federer, Nadal ou Djokovic provavelmente nunca mais vai ver ninguém. Porque tivemos os 3 melhores de sempre todos ao mesmo tempo. Acho muito difícil que o Alcaraz consiga chegar a um patamar como o Nadal, com o amplo domínio que ele teve, tal como Federer ou Djokovic. No entanto, acho que é o mais próximo que já tivemos a aparecer nos últimos tempos de um jogador que pode fazer sonhar com isso, pelo menos é o que me parece. Sim. Não sei o que é que tu pensas do caso de Alcaraz. Penso que não fugirá muito disto, mas o que é que achaste? Eu já acompanho ténis de forma regular, também não sou novo, mas há 15 anos mais coisa, menos coisa, e nunca tinha visto um jogador com 18 anos com a maturidade do Alcaraz, e acho que isso aí resume muito bem aquilo que ele é, porque de facto ele parece ser completo em tudo, e mesmo mentalmente, que muitas vezes é o grande handicap destes jovens jogadores. Ele está sempre naquele de cerrar o punho, a falar para o ferreiro, para o treinador, está sempre com a cabeça muito focada no encontro, e é aquilo que vocês dizem. Não sabemos até onde é que ele vai, obviamente, isso ninguém sabe. Agora, que muito possivelmente teremos aqui um jogador que vai vencer vários grandes slams, isso aí, se ele não tiver nenhuma lesão, ou se não se desligar do ténis, que claramente parece não ser o caso, eu acho que, se não for o grande dominador do circuito, porque também temos outros jovens jogadores de grande qualidade, obviamente que vai ser um dos grandes dominadores. E é bom, de certa forma é bom estarmos aqui a assistir desde o início a um prodígio, né? Porque eu lembro-me, ele quando já tinha 14 anos já conquistava, já quebrava registros, era uma coisa impressionante, e é bom estarmos a acompanhar toda esta evolução dele. Agora está prestes a entrar no top 15, ou seja, vai conseguir conquistar o objetivo que ele tinha desenhado para 2022, quando estamos ainda apenas em março. Por isso é desfrutar, eu acho. Sim, é isso. Vai ser. Ele entrou provisoriamente no top 15, depois o Fritz tramou, mas mesmo assim vai ser top 15 se não for já em Miami, vai ser nas próximas semanas. Portanto, esse objetivo vai ser atingido, em princípio, até antes da temporada terra batida. Acaba por ser uma das grandes subidas no ranking. A outra é precisamente a do Taylor Fritz para 13º, embora também tenhamos o regresso do Rafael Nadal ao top 3, e antes de passarmos O Djokovic à liderança? e o Djokovic à Foi uma liderança, semana animada do ranking. é verdade que penso que isso já foi confirmado. Já não sei se no podcast anterior se o Medvedev já tinha perdido, já estou meio perdido, mas acho que até foi nesse. Não, estava a jogar enquanto gravava. Exatamente, foi nesse dia, estávamos a gravar o podcast e o Medvedev perdeu, portanto ainda não tínhamos falado disso, mas ia perguntar-vos, só para rematar o ténis masculino, se o Rafael Nadal, apesar de não ter conseguido ganhar, ele fica, eu penso que a 1.300 pontos, 1.400 pontos, mais coisa menos. Eu acho que ele ficava a menos de 1.000 se ganhasse.
Exatamente, perdendo a final eu acho que fica a 1400, 1300. 1300, coisa assim. Da liderança do ranking, vem aí a terra batida, é verdade que ele defende título em Roma e em Barcelona, mas não defende grande coisa em Monte Carlo, em Madrid, em Roland Garros. Pois. Eu diria que é muito provável que o Nadal volte a ser número 1 até no final da época terra batida, se não antes, não é? Eu acho que se não for aí, tem muitas hipóteses, especialmente depois disso, porque ele não vai ao Wimbledon, Pois, não é jogou verdade. nada, não jogou nada a partir daí, basicamente. Portanto, agora a questão vai ser sempre o lado físico. Se ele conseguir que esta semana não tenha tido uma consequência muito forte no seu aspecto físico, tanto aquela lesão no peitoral, a lesão no pé esquerdo, se não estiver demasiado mal, eu acho que não vou dizer que é inevitável, até porque o Djokovic vai começar agora a jogar outra vez, a partir da terra batida. Portanto, aí também vai jogar, mas defende muita coisa. Mas Sim, acho perfeitamente possível que tenhamos de facto o Rafa, se não for, por exemplo, em Roland Garros, e seria quase poético para os fãs de Nadal se o Rafa ganhasse Roland Garros e com essa vitória saltasse para o primeiro lugar do ranking. Mas não parece todo impossível. Se calhar até é provável, como tu dizes, até é bastante provável que aconteça. Vamos ver como é que ele se vai aguentar fisicamente, sendo que a terra batida, obviamente, é mais pacífica para o corpo de Nadal. eu acho que a luta é mais com o Medvedev, não é? Porque o Medvedev, Sim, enfim, pode recuperar a liderança do ranking agora em Miami, onde defende quartos de final, tem de fazer e mais. precisa de fazer meias finais para ser número 1, mas mesmo que não seja número 1, depois ele não defende praticamente nada em terra batida. Defende, em Roland Garros defende quartos de final, mas até Roland Garros são meia dúzia de pontos. Por isso aí sim, o Medvedev, se fizer uma época, e sabemos que ele não gosta de terra batida, mas se ele meter na cabeça que vai fazer uma época Tem de terra ser. batida razoável, ou seja, se fizer uns quartos de final, umas meias finais, se não perder cedo nos torneios, aí sim ele ganha alguma margem para gerir em relação ao Rafa. Eu acho que porque o Djokovic são 2.000 pontos em Roland Garros, 1.000 em Madrid 2019, que ele ainda tem esses pontos, 1.000 em Roma, 2.000 em Roland Garros, 2.000 em Wimbledon. É muita Eu acho coisa. que não vai, eu acho que não vai dar, quer dizer, É muito. tinha de ganhar os torneios todos e o Nadal tinha de ganhar E ele não pouquinho está a fácil. jogar, portanto, não é tudo garantido que ele agora vai. Aliás, como vimos no Dubai, não é tudo garantido que ele agora vai jogar e que desata a ganhar a toda a gente, porque ele não tem ritmo. Sim, sim, exatamente. É um bocadinho como dizia ontem, os espectadores comentavam e diziam: o Nadal só ganhou 20 encontros consecutivos porque o único que é capaz de o derrotar não está a jogar. Isso, obviamente, que não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim, porque o ténis não se explica tão facilmente. É evidente que Novak Djokovic não perde com o Nadal em piso rápido há uma década, mas Nadal também ninguém dizia que Nadal ia ganhar o Open da Austrália, que ia ganhar a Medvedev e que ia ganhar 7 jogos que ganhou, e a verdade é que ele ganhou na mesma. Portanto, eu acho que esses achismos são um bocadinho injustos de fazer, especialmente quando é sabido que Novak Djokovic efetivamente não está a competir porque tomou uma opção para a sua vida que é legítima, mas que prejudica a sua carreira. Por isso, enfim, vai ser interessante. Eu acho que a luta pelo número 1 vai ser muito interessante durante a época terra batida. Eu acho que vamos estar aqui quase todas as semanas a poder ter um novo número 1 e começa já em Miami. Já sabem, se Medvedev chegar às meias finais, temos novo número 1 no mundo. É giro porque isto era algo que estávamos habituados, por exemplo, no circuito feminino, de haver esta mudança toda, esta instabilidade, e agora de repente no circuito masculino temos uma semana em que o top 3 mudou todo. Exatamente. Exato, os 4 primeiros trocam todos de posição. Por acaso era até giro perceber, já não lembro da última vez que isso aconteceu, mas certamente que há bastantes anos. Sim, há muitos anos. E é engraçado porque nós já não apanhámos essa fase, mas há 20 anos era exatamente ao contrário, ou seja, no circuito feminino eram sempre as mesmas jogadoras a liderar o ranking, sempre as mesmas 3, 4, e nos homens, eu penso que entre 1998 e 2004, quando o Federer agarra a liderança, houve para aí 12 números 1. Aliás, o Carlos Moyá foi número 1 do mundo 2 semanas, ou uma semana, se não estou em erro. O Patrick Rafter foi 2, ou seja, acontecia muito o que hoje em dia acontece no ténis feminino, ou que aconteceu no ténis feminino ali entre 2016 e 2020, ou 2019, porque desde a Ash Barty que temos tido apenas 2 número 1, a Barty e a Osaka. Por isso o ténis feminino agora de certo modo até estabilizou nesse aspecto, e o ténis masculino pode dar-nos aqui novos líderes. Vamos ver se são novos líderes, porque se for o Nadal e o Djokovic outra vez, são sempre os mesmos. Porque agora tivemos o novo Medvedev, mas o Zverev parece que está a afastar um pouco mais, mas vai ser
vão ser semanas interessantes para acompanhar essa luta. Em relação ao ténis feminino, temos sim uma nova número 2 do mundo, a Iga Swiatek, ela que tem sido de facto a segunda melhor jogadora do ano. Óbvio que tivemos a Barty a consolidar o seu número 1 vencendo o Open da Austrália, ainda não perdeu este ano a Barty, mas não jogou entretanto, não vai jogar até à terra batida, mas a Swiatek, semifinais, meias finais no Open da Austrália, meias finais naquele primeiro torneio do ano em Adelaide e depois título no primeiro WTA 1000 do ano em Doha, título no segundo WTA 1000 do ano em Indian Wells. Está visto que, eu ontem estava a ver uma estatística, desde 2011, desde a Caroline Wozniacki, que uma jogadora não ganhava um Grand Slam, e 3 WTA 1000 antes dos 21 anos, por exemplo, a Ana Ivanovic, a Maria Sharapova fizeram o mesmo, mas são indicações muito boas para a Swiatek, não é? De uma campeã em construção. Desde que a vimos a vencer em Roland Garros, que ficou na cara de que iria ser uma jogadora de topo. Aliás, isso foi em 2019, salvo 2020. Ela 2020, mas foi naquele Roland Garros em outubro. Exatamente. Ou seja, ela no último ano e meio ganhou um Grand Slam e 3 WTA 1000. Exatamente, ou seja, nós aí já dizíamos que na previsão para 2021 que ela claramente iria ser top 10, que depois se confirmou, e agora já está como número 2, possivelmente também irá ser número 1. Eu gosto muito, por acaso, gosto muito do estilo de jogo dela, é daquelas que me dá gosto a ver jogar. E é muito nova, por isso vai continuar a crescer, porque ainda, obviamente, que ainda não chegou ao seu auge a nível de ténis, e é mais uma grande jogadora a surgir no circuito, e é bom ver estas grandes jogadoras, porque muito se falou da instabilidade do circuito feminino, mas agora a verdade é que parece que temos um lote de jogadoras muito fortes, proporcionam grandes espetáculos e nós, enquanto amantes da modalidade, só ficamos a ganhar. Sim, sem dúvida. Eu acho que o ténis feminino tem trazido este aspecto de... Uns podem achar que é instabilidade, mas eu acho que é diversidade, é mais por aí, porque temos tido jogadores a jogar muitíssimo bem, e todas as semanas parece que aparece alguma a jogar melhor do que as outras, mas não é porque as outras sejam pior. Agora, o que tem acontecido nestas últimas é que tem sido sempre a Iga Swiatek a jogar melhor, a jogar muito bem, a ultrapassar todo o tipo de obstáculos e de desafios. Ela teve, por exemplo, aqui em Indian Wells, os primeiros encontros começou sempre mal, perdeu sempre o primeiro set e depois acabou a arrasar, e a verdade é que agora, depois deste título, e entra em Miami com a possibilidade de se ganhar esse torneio também, e não podemos tirar-lhe de facto hipótese de sagrar campeão, embora seja muito difícil, e ganhar estes 2 torneios de forma consecutiva é muito complicado, mas se ela sagrar campeã fica a pouco mais de 200 pontos da Ash Barty na luta pela liderança do ranking da WTA. Portanto, acho que é uma clara candidata a chegar lá acima, a apanhar a Ash Barty, mas não é a única, porque as diferenças, especialmente com a Barty a não ter jogado estes 2 torneios, e se calhar também vai racionar aqui um pouco a sua temporada na terra batida europeia, as diferenças não são muito grandes e rapidamente podemos ter aqui as coisas a mudar. Não acredito que a Krejcikova chegue lá, até porque vai defender muitos pontos em Roland Garros, vai ser pesado para ela, mas é interessante perceber como isto está tudo muito, muito próximo, sendo que eu acho que a Iga vai lá chegar. E depois, ainda mais com o dado interessante, de fora desta lista de top 10, top 20, ainda temos não sei quantas jogadoras que andam lá para baixo, a Naomi Osaka, a Sofia Kenin não está bem, mas uma série de jogadoras que estão longe do topo e que também elas, sem grande escândalo, podem ganhar torneios do Grande Slam. Portanto, traz aqui ainda mais interesse e mais expectativas para cada torneio. Sim, sem dúvida. Basta ver, por exemplo, o que fez o ano passado a Garbinha Muguruza. Começou o ano muito fora do top 20 e depois acabou a número 3 do mundo, se não estou em erro. Ela que este ano até tem sido talvez a maior desilusão da época, mas o ténis fedido de facto é muito isso. Mas com a diferença que eu até acho, apesar de termos tido alguma diversidade, mas este ano ainda não tivemos jogadoras fora do contexto a ganhar torneios, ou seja, elas são várias jogadoras muito boas, porque a número 1 no mundo ganhou o primeiro Grand Slam do ano,
a segunda melhor jogadora, até aí, essa altura, segunda, terceira, a par da Conta-Aveite, ganhou o primeiro WTA 1000 contra a Conta-Aveite na final, e esta final de Indian Wells decidiu o número 2 do mundo, ou seja, era a nova número 2 contra a nova número 3, portanto, se há coisa que o ténis feminino tem sido este ano, até tem sido consistente, mais até do que o ténis masculino, porque embora no ténis masculino não se possa dizer já que Carlos Alcaraz fazer meia final do Masters 1000 ou ganhar um 500 seja surpreendente, mas Taylor Fritz é seguramente um campeão de Masters 1000 mais surpreendente do que foi a Iga Swiatek, embora de facto nas meias finais de Indian Wells tínhamos tido 3 jogadores, tirando o Fritz, que estavam em séries de vitórias gigantes, um com 19, outro com 13, outro com 10, por isso de certo modo acho que acabou por ser um torneio de Indian Wells onde os jogadores que estavam em grande forma acabaram por cumprir essa expectativa. Vamos fazer aqui apenas um pequeno lançamento de Miami, não sei, se calhar começamos pelo qualifying, vamos ter Portugal e Brasil em ação. Pedro, João Sousa, outra vez um lugar fora do quadro principal, não é? É que é quase uma maldição isto. Ele de facto se bem que a Indian Wells foi diferente, porque sabíamos todos o porquê de ele ter ficado um lugar fora, porque o senhor Djokovic não lhe apeteceu tirar o nome do quadro, achou que, não sei, que o Joe Biden ia dizer não, é o Djokovic, então pá, podes entrar e vem jogar, então pronto. Desta vez foi diferente, foi de facto muito azar, é assim, alguém tem de ficar de fora um lugar, tem de ser sempre alguém a ficar, não deixa de ser curioso, não é a palavra, é ingrato para o João que tenha sido ele outra vez, e depois, como se isso não bastasse, apanha talvez um dos jogadores que era mais complicado apanhar na primeira ronda do qualifying, o Fernando Verdasco, que estando muito longe daquilo que já foi, nas últimas semanas tem jogado muito bem, ganhou um torneio de Challenger em Monterrey, fez quartos de final agora em Phoenix, um torneio que mais parecia um torneio ATP, e estou aqui a olhar para o quadro, os jogadores que ele poderia defrontar é o pior. Só o Jack Sock, e aqui também o Mikhail Kukushkin pode ser chato, também joga bem nestas condições, mas talvez só o Jack Sock é que era pior para o João. Mas pronto, vai ter de lidar com isso. A eventual ronda de qualificação também não é fácil, com o Vasek Pospisil ou o Renier. Mas se ele vencer este encontro será logo muito importante e certamente vai-lhe dar confiança. Eu ontem troquei umas mensagens com o Frederico Marques, ele diz que o João está a jogar muitíssimo bem, que está muito confiante e muito forte. É esperar que se corra bem, já joga hoje à noite, é esperar que corra bem. Se houver uma desistência até à hora do início do qualifying ele ainda entra, mas falta, nesta altura, à hora que estamos a gravar, falta 1h30, portanto vamos lá ver, pode ser que ainda haja, salvaguardamos que possa haver essa surpresa de última hora, porque de facto o quadro... Eu acho que já não começa agora... Acho que começa às 15 horas de segunda-feira. Há 15 horas. Ou 15 horas ou 14? Não, é 14. Às 10 da manhã. Então é às 14, então faltam minutos, pronto. Faltam 15 minutos. À hora que estamos a gravar o podcast, pode haver ainda uma desistência de última hora, mas que é altamente improvável. De facto, era o Taylor Fritz dar o jeitinho. Pois. Era. Mas não, lá está, não creio que ele vá desistir com tanta antecedência. Sim. Deve dar a ser mesmo real essa lesão no tornozelo. Eu acredito que ele vá tentar dar a si próprio as maiores chances possíveis de ainda entrar na competição. Penso que temos também brasileiros a competir, não é? Penso que 2. Sim, o Tiago Monteiro vai defrontar o Dimitri Popko, o Monteiro é o 13º cabeça de série, e depois temos a surpresa, um jovem de quem tu falaste no último podcast, o Gustavo Eire, ele que nesta altura, e só aqui para não dizer mentira nenhuma, em singulares é o número 437, estamos a falar de um jogador com 20 anos, é um talento interessante e vai ter essa sua estreia no Masters 1000, vai defrontar o Denis Kudla, não é fácil. Sim, o Denis Kudla ganhou em Phoenix, não é? Esse tal torneio. Não é nada fácil, mas o Wade não tem nada a perder, obviamente, portanto pode jogar solto. Já o Tiago Monteiro tem mais hipóteses, sendo que depois cruza um embate difícil com o Sam Querrey ou com o JJ Wolf, qualquer um dos dois é chato, é muito chato para o Tiago Monteiro. Sim. Dizer que o Gustavo Eire recebeu um wildcard porque o torneio de Miami tem como patrocínio principal uma empresa brasileira, daí que este torneio seja uma espécie de torneio caseiro para os brasileiros. Até fiquei um bocado admirado por o Tiago não ter recebido nenhum wildcard, ou algum brasileiro não ter recebido nenhum wildcard. Por exemplo, o Tiago Wilde já recebeu um wildcard para este torneio no passado, o Bellucci chegou a receber, a própria Beatriz Maia,
por isso até fiquei um bocadinho admirado por eles não terem recebido nenhum, mas teremos a Bia Maia a jogar o quadro principal, obviamente. O sorteio até já saiu, ela penso que apanha outra vez, ela ficou outra vez muito próxima da Kenin, mas desta vez... Joga com a Núria Parrizas e se ganhar é com a Sakkari. Exatamente, ou seja, ficou na linha de baixo da Kenin desta vez, mas sim, enfim, vai ser certamente uma primeira ronda muito dura. A Núria Parrizas é uma adversária chata, mas possível de vencer novamente para a Bia, que na semana passada chegou à segunda ronda em Indian Wells. Só para nos despedirmos, Nuno, não sei se queres deixar aí um palpite para Miami. Costuma dizer-se que é muito difícil ganhar, fazer a dobradinha no ténis masculino. Sim. O Roger Federer conseguiu fazê-lo 2 vezes, o Novak Djokovic penso que 3, é o jogador que mais vezes conseguiu fazer, mas por exemplo o Rafael Nadal nunca conseguiu ganhar Indian Wells e Miami, aliás ele nunca conseguiu ganhar Miami. Assim, Achas que os jogadores, o que esperar, enfim, para Taylor Fritz vai ser um bocadinho impensável, diria eu, fazer a dobradinha, mas no ténis feminino talvez Iga Swiatek tenha mais chances de atacar esse objetivo. É bastante mais possível no lado feminino. Eu, por acaso, no lado masculino, acho que o Medvedev vai, depois da desilusão de Indian Wells, acho que vai conseguir fazer um bom torneio em Miami e não ficava nada espantado se ele ganhasse o torneio. Quanto ao lado feminino, lá está, uma pessoa olha aqui para os nomes e uma pessoa olha e diz, esta pode ganhar, esta pode ganhar, esta pode ganhar. É muito complicado. Se a Swiatek estiver em boa forma, como esteve aqui em Indian Wells, eu coloco-a como a principal favorita, mas sabemos a dificuldade que é ganhar estes 2 torneios de forma seguida, por isso não quero estar a ser aquele politicamente correto, mas apesar de tudo vou apostar na Swiatek. Basta ver que Serena Williams, é verdade que deixou de jogar Indian Wells, mas também nunca conseguiu fazer essa dobradinha, apesar de ter vencido 9 vezes em Miami, e a última a conseguir fazê-lo foi a Vitória Azarenka, que até fez um par de vezes. Em 2016 ela ganhou os 2 torneios, depois engravidou quando estava outra vez de volta ao topo, mas certamente não será fácil. O ano passado Barty ganhou em Miami, batendo a Bianca Andreescu na final. Este ano nem uma nem outra. Aliás, falar de Bianca Andreescu até dava um podcast, porque ela está completamente desaparecida do mapa, ninguém sabe o que é que se passa com ela. Vai ser o número 119 do ranking. Depois vai perder praticamente os pontos todos que tem, que são esses referentes à final de Miami. Muito estranho o que se passa com ela. Há quem diga que ela não se vacinou, mas não quis contar. Muito estranho. De facto, ela desapareceu completamente do mapa em 2022, mas vai ser certamente mais um torneio de Miami muito interessante e esperemos que com presença portuguesa, que o João consiga nos próximos dias seguir para o quadro. E dizer só, vai ser também interessante, porque o final masculina do ano passado foi o Sinner com o Urcas, e perceber também como é que eles vão lidar nesta semana com a defesa de muitos pontos. E isso também vai abrir a porta, se não conseguirem lidar bem, a quem está atrás para o top 10, porque o Urcas é 10º, o Sinner é 11º, o Norrie e o próprio Taylor Fritz estão ali à porta da entrada do top 10. Sim, o Cam Norrie provisoriamente, virtualmente, é número 10 do mundo neste momento. Exato, porque penso que ele ficou muito perto, aliás, ficou uma vitória, se tivesse ganho o Alcaraz tinha sido top 10, não conseguiu ganhar, mas fica muito perto, e com os outros dois, um a perder 1000 pontos, outro a perder 600, quem está atrás, Norrie, Fritz, Schwartzman, Shapovalov, o próprio Alcaraz, um bom torneio de qualquer um deles. No Norrie nem precisa de um bom torneio, basta que os outros tenham um torneio mau, mas os outros que estão atrás, qualquer bom torneio garante a entrada no top 10, o que no caso do Alcaraz ou do Fritz seria uma estreia. Vai ser interessante certamente então a quinzena. Aliás, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira para fazer aí um apanhado daquilo que até lá se tiver passado. Bom, como sempre, esticámos para além do tempo previsto, mas qual é que falar de tempo sempre que vai ser mais curtinho, isso. Vai ser mais mas falar de ténis para nós é um gosto e o tempo parece que nunca passa. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos no site, nas redes sociais,
Enfim, a participação de todos tem sido massiva, continuamos com muita gente no site, felizmente, mais um mês incrível, e esperemos poder continuar a contar convosco. O podcast volta na próxima semana. Até para a semana. E dizer também o podcast que é aqui também ajudado pela Betano, Portugal e Brasil. Nós mantemos nas nossas apostas e as nossas previsões. Para a final a coisa não correu tão bem, mas nos outros dias correu. Portanto, eu acho que o balanço é bom e acho que ninguém se pode queixar. É verdade, e mesmo assim, na final, ainda bem que referiste, porque de facto a Betano tem sido um parceiro importante e nós temos conseguido fazer boa figura nas apostas, mas mesmo assim na final, se o Nadal não tem falhado aquele drive volley, eras capaz de acertar. Não, tu puseste 2-0, não foi? 2-0 não dava. Mas de facto, em relação ao vencedor do encontro, não andou assim tão longe, porque de facto o Rafa ali naquele tie-break do segundo set acabou por facilitar um pouco. Mas agradecemos a presença de todos e voltamos para a semana.